você deixa de ser uma pessoa? Reflitam comigo. A partir desta premissa, eu coloco vocês a se questionarem a respeito disso, mas especialmente eu vou trazer algumas histórias aqui que podem fazer com que possamos pensar melhor a respeito. Aqui eu estou numa moto, como vocês podem ver, né? Sem capacete, inclusive. Mas eu gostaria que quem já teve essa oportunidade de andar de motocicleta, tentasse agora imaginar esse momento, se possível fechar o olho, né, e ficar imaginando ali aquele processo. Eu estou em cima da minha motocicleta, vento batendo no rosto, sensação de liberdade, uma sensação de poder, né, que sou eu, comigo, e o que há ao redor. E nesse trajeto, em algum momento, pá! Você deixa de ser piloto e, de certa forma, aprende a voar. Porque algo te acerta. E nesse pequeno intervalo entre a pilotagem, o voo e a queda, muitos de vocês já devem ter se perguntado, né, que a vida passa na nossa frente. Não vi isso, filho. Mas estava tudo, de certa forma, em slow motion. Eu lembro de ter voado, eu lembro de ter caído, eu lembro dos grãozinhos de areia, assim, perto do capacete, levantando. E eu lembro que, quando eu parei, eu me deparei com a seguinte situação. Eu sento, mas não estou mais inteiro. Estou praticamente meio quebrado. Um quarto, né? E nesse momento, para quem tem fé e sabe que você está no interior, o socorro demora muito para chegar. E nesse momento, eu olhei desesperado e falei, cara, eu vou morrer. E por uma coincidência gigante do destino, um montador de móveis que eu nunca mais vi, estava na casa da frente e era socorrista. Ele vem correndo, pega uma toalha, faz um torniquete, fica com o joelho no meu peito e fala, só respira. Tenta não ficar nervoso. Como é que você não vai ficar nervoso? Tenta não ficar nervoso, que vai dar tudo certo. E ele ficou comigo até a hora do socorro. O socorro veio, a águia me trouxe. Única vez que andei de helicóptero, só via hélice. Cheguei no hospital, fiquei alguns dias, fui transferido para Curitiba. Lá, né, tivemos aí todo um processo, porque ainda tinha algo. Na realidade era a pontinha dos dedos e uma churrasqueira, que alguns já devem ter visto, né, que motoqueiros geralmente colocam. Mas não dava para ter mantido. E aí, chegou a hora da derrocada. Amputa ou não amputa? Nesse momento, minha mãe estava comigo, ela me acompanhou por todo esse período. E naquele momento tive uma das mais claras histórias, né, de como você assume a tua vida. Ela falou, se eu te falar para amputar e der errado, você vai falar, jogar na minha cara. Se eu falar para você manter e der tudo errado, você também vai jogar na minha cara. Então, decide. E aí, com todo o prognóstico, decidimos amputar. Chegou aquele momento do luto, passei por um baita momento de luto, continuei, né, 20 e poucos anos, gente. Continuei no meu trajeto, voltei para a faculdade, né, saí de férias andando, voltei de morrer. Quando perguntaram o que aconteceu, eu falava que tirei para lavar, depois explicava, né, para quem
meio que ficou assustado com aquilo. Botei a primeira prótese, chega um primeiro convite, vamos jogar basquete cadeira de roda? Eu falei, tá louco? Estou de muleta, mas estou andando. Veja como, antes de eu pensar nas questões de protagonismo da pessoa com deficiência, eu tinha um paradigma comigo mesmo. Por que eu vou sentar numa cadeira de roda se eu ando? E aí terminei a faculdade, passou um período, tentei natação, uma amiga falou há pouco aqui, mas não me dei bem vendo o ladrilho no fundo da piscina, era muito silencioso aquilo para mim. E dado tempo, aceitei o convite. Vamos jogar basquete cadeira de roda. Aí foi uma virada de vida. Comecei a sentir vida novamente. E como é que é sentir vida novamente? Quando eu perdi a perna, tentei retornar ao mercado de trabalho. E por incrível que pareça, aquele período foi muito triste, porque de certa forma eu não tinha perdido as características de protagonismo de carreira de antes. Porém, o mercado só me via como pessoa deficiente. Ou seja, esse único marcador identitário ficou delimitando minha carreira profissional, o deficiente. E a partir do momento que eu começo a jogar basquete, eu começo a sentir que a vida, além da deficiência. E foi com o basquete que viajei as primeiras vezes para fora da cidade onde eu morava, aqui em Joinville. Conheci praticamente o Brasil todo jogando basquete. Joguei como adversários, para atletas da seleção brasileira. Tive várias oportunidades na vida. E isso sim, estava e deu uma motivação por muito tempo. Estar à frente, entender de outras deficiências e entender que todas as outras deficiências, quando se juntam, com a identificação, cada uma dessas pessoas com a sua identificação com a deficiência, a gente aprende e cresce muito. E com isso vieram várias oportunidades, como foram faladas há pouco. Uma delas foi trabalho e tudo mais, e outra, logicamente, foi conhecer minha esposa, Já vi que várias pessoas aqui são pais, e eu, sinceramente, quando fiquei deficiente, eu tinha um medo absurdo de me tornar pai. E aí eu conheci a Maria Cecília, ela já tinha 3 meninos, Criança já indo para a adolescência, eu falei, beleza, já são maiores, já tem um entendimento e tal, tá tudo beleza. E aí eu descubro, tempos um pouquinho mais à frente, estou grávida. Sabe aquele misto de uma alegria imensa e uma porrada na boca do estômago? As duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu pensava, eu sou estabanado. Como é que eu vou cuidar de uma criança, um serzinho, e ver que, como a nossa mente, ela atua lá na frente, Eu fiquei sabendo que estávamos grávidos, fui para o AliExpress comprar uma mochila que tinha uma guia, porque eu tinha medo que ele fugisse. Tinha muita coisa antes disso. E dentro disso tudo, desses vários medos de ser pai, acabou dando tudo certo. Ele é ótimo, nunca saiu correndo no meio de uma rua, a gente sempre explicou. E ele, com essa característica, aprendeu várias questões de diversidade dentro de casa. Primeiro, porque quando eu estava lá meio cansado, sábado de manhã, aí eu falava assim, vou ficar mais um pouco na cama. Aí vinha ele, pai, vamos sair? Eu, não dá. Aí ele vinha com a prótese na mão, bota aí e vamos embora. Tentava dar um migué nele, mas não tinha jeito. E assim foram várias vezes com meus amigos, e ele nunca teve essa característica de olhar com repulsa para alguém que tivesse alguma deficiência. E isso era o mais bacana. Até que um certo dia na escolinha, a professora dele me chamou, olha, ele está falando com os amigos dele aqui, o pai dele é diferente, e eles querem tudo conhecer você. Beleza, o que nós podemos fazer? Nós temos uma dinâmica, nós estamos trabalhando com o corpo humano. Você pode vir aqui e a gente monta um esqueleto de tubo de PVC. Beleza, lá fui eu uma tarde. Monta aqui, monta ali, tá quase pronto o boneco. Ô tio, não deixa essa perna, bota tu ali pra gente bater uma foto.
Lá fui, eu tirei, mostrei para eles tudo. Todos eles ficaram muito felizes, aprenderam a respeitar, me viam como pessoa, mesmo desmontável, né? Tá tudo certo para eles. E aí, nesse dia, eu saindo da creche, um menininho assim, ô pai, olha ali. Meu pai puxou. Não fala, não olha. E eu deixo o menino falar. Falei para o menino, e aí, legal? Ele, pô tio, tua perna é mó legal. Parece uma perna de robô. E eu, tá, legal, né? Já me senti, né? Aí ele virou, mas aí, pai, tá faltando o resto. Ou seja, para ele, só uma perna era pouco, ele queria o resto todo de robô. E para a criança, né, tem todo esse olhar da pessoa com deficiência, muitas vezes, no aspecto do super-herói. Né? Então, assim, se ele vê uma pessoa cadeirante, ele já mentaliza o Xavier. Se ele vê um prato que desmonta, pode pensar que é um bonequinho do Lego. Troca peças, que são um Thiago. Isso foi muito legal e também, nesse mesmo tempo, me traz uma característica que a pessoa com deficiência entende que, ao longo da vida, ela vai conhecer 3 tipos de pessoa. A primeira, o adulto. Nós que estamos aqui. Geralmente, aprendemos a não questionar, aprendemos a não olhar e aprendemos que deficiência é algo que é falho, que é difícil, que é complicado. E aprendemos que não é algo muito legal de se olhar. Um segundo ponto, nós temos as crianças. Essa da creche, falo por experiência com o meu, falo por experiência com outras crianças, em viagens que a gente teve para o Brasil, as crianças sempre queriam aprender. E em nenhum momento elas questionaram as questões da minha ou das outras deficiências. Elas vinham falar com a pessoa. Por isso que aquela pessoa que era invisível, quando se tornou deficiente, ou a pessoa com deficiência, quando nasce com uma deficiência, tem uma invisibilidade social por trás da característica da deficiência, ela precisa que a sociedade o acolha, assim como as crianças, para que ela possa, sim, ter o seu protagonismo exercido. E o que eu quero dizer com isso? Que no futuro, eu tenho plena certeza que essas crianças que hoje têm um intérprete de Libras na sala de aula, elas estão sendo alfabetizadas, tem um intérprete de Libras para um amiguinho surdo, elas vão conseguir falar com esse amiguinho. Quando tem um amiguinho com deficiência, elas vão dar um jeito de jogar um futebol, uma atividade adaptada, para incluir aquela outra criança. E para as crianças, isso é normal. Olhar o ser humano, olhar a pessoa. E levou muito tempo para me ver como pessoa de novo. E aí nós chegamos no terceiro tipo de pessoa. Nós temos o adulto, nós temos a criança, com todo esse olhar, e nós temos o bêbado. O bêbado é característico. Ele te viu, ele já vem com a latinha, te abraça, tem um exemplo de superação, e você é uma pessoa iluminada, e ele te dá uma história, ele te faz uma palestra falando a respeito da tua deficiência. E o bêbado nos traz que é uma característica do adulto. Ele acaba tendo olhar e sem freio na língua, ele está sendo capacitista com isso. Certo? Então a gente também precisa rever os nossos conceitos para não olhar para a pessoa com deficiência achando que ela não dá conta de fazer as coisas. Certo? Então isso faz muita diferença. E aí, ao longo de todo esse processo, eu tive que aprender várias coisas. Inclusive aprender sobre legislação, né? Constituição Federal. Todos nós somos iguais perante a lei. E é isso que eu pretendo, para que no futuro todos nós possamos ser vistos, independente de etnia, independente da nossa opção sexual, do nosso gênero ou da deficiência que temos. Imaginem que com 20 anos, até agora, não vou falar a idade atual, isso é dar um Google. Eu tive que me reafirmar como pessoa.
Às vezes a gente se olha no espelho e fala, cara, tá ruim isso aqui, tá ruim isso aqui, tá ruim isso aqui. Aí eu olhava para o espelho e, pô, tá faltando um pedaço. E eu vivo sempre assim, antes do acidente e depois do acidente, que é o que rever na minha vida, o antes e o depois de uma série de questões. Especialmente essa, que é no meu caso uma deficiência adquirida. Antes de ter deficiência, tinha uma vida normal. Depois de ter deficiência, me tornei paranormal, para-atleta, mas eu gosto muito do paranormal, só que eu não consigo levantar vocês aqui poderosamente. E tive que reviver, e reviver internamente. Por quê? Reviver junto com uma série de pessoas com deficiência que hoje, além de trabalhar com elas, joguei com elas, me divirto com elas, estamos juntos na mesma luta por conta da deficiência. E isso tudo faz um processo de ressignificado na vida. Poderia eu ter parado lá atrás e escolhido ficar escondido, né? Poderia ter escolhido não fazer o que eu faço hoje, mas escolher ser basqueteiro, Papai Noel que usa uma lâmina, né, que ele tirou do trenó e colocou na perna. Eu fui para atleta, assim, naquela prova, né, estou eu e o Gil ali no cantinho, assim como a amiga falou, a gente também não pegou pódio. Chegamos 2h30 depois do pódio. A gente concluiu a volta da Barra Velha. E é com isso que eu digo para vocês, hoje, consigo falar que trabalho com propósito? Trabalho. Porque o propósito de vida acaba se tornando um propósito coletivo. E aí, acredito muito, como diz a música, se hoje eu ando devagar, é porque eu já tive pressa. Mas se eu levo esse sorriso é porque eu já chorei demais.